Fala minha galera, tudo tranquilo? Estamos de volta para a resolução de mais um Aprendendo na Quarentena. Hoje vamos voltar a abordar tópicos de eletrostática. Olha só quantos tópicos interessantes nós temos aqui nessa fichinha. Propriedades dos condutores em equilíbrio eletrostático, campo elétrico e potencial elétrico de um condutor esférico, densidade elétrica superficial e a blindagem eletrostática, além da gaiola de Faraday, né? Que nós já discutimos aí em outros momentos. Inclusive tem vídeos aqui no nosso canal explicando aí sobre esses tópicos também, beleza? Então a partir de agora você vai vir comigo, o professor Tiago Melo, conferir a resolução das questões. Vamos embora? Olha só, a primeira questão diz o seguinte, é uma questão da UFRN, Rio Grande do Norte. Mauro ouviu no noticiário que os presos do Carandiru, em São Paulo, estavam comandando de dentro da cadeia o tráfico de drogas e fugas de presos de outras cadeias paulistas, por meio de telefones celulares. Ouviu também que uma solução possível para evitar os telefonemas, em virtude de ser difícil controlar a entrada de telefones nos presídios, era fazer a blindagem das ondas eletromagnéticas, usando telas de tal forma que as ligações não fossem completadas. Mauro ficou em dúvida se as telas eram metálicas ou plásticas e resolveu então, com seu celular e o seu telefone fixo de sua casa, fazer duas experiências bem simples. Olha só, na primeira experiência, Mauro lacrou um saco plástico com o seu celular dentro, pegou o telefone fixo e ligou para o celular. Ele percebeu que a ligação foi completada. No segundo experimento, Mauro repetiu o procedimento, fechando uma lata metálica com o seu celular dentro. A ligação não foi completada. Olha só. O fato de não ter sido completada na segunda experiência, né? Dessa ligação não ter sido completada na segunda experiência, justifica-se porque o interior de uma lata metálica fechada permite a polarização das ondas eletromagnéticas diminuindo a sua intensidade. Isso aqui é o que está afirmando na letra A. Gente, olha só, com certeza, né, vocês já perceberam aí do que se trata, né, essa questão número 1. Existe aí uma série de aplicações que estão associadas com o que nós chamamos de blindagem eletrostática. Uma delas, inclusive, é essa situação aqui do celular, né? Para impedir que essa ligação seja completada, o que é que foi que Mauro fez? Ele fez o teste, colocou o material, o celular dentro de um saco plástico e lacrou, mas ele percebeu que a ligação continuou dando certo, a ligação foi completada. Mas quando ele colocou o celular dentro de uma lata metálica, ele percebeu que a ligação não foi completada. Sabe por que isso acontece? Porque todas as cargas elétricas em excesso desses condutores que estão em equilíbrio eletrostático, elas se concentram na sua superfície externa. E o campo elétrico no seu interior é nulo. Dessa maneira, vai dificultar essa interação aí com os campos elétricos. E aí o celular ele não vai funcionar, porque o campo elétrico interno no interior dessa lata vai ser nulo. E a blindagem eletrostática vai funcionar, da seguinte maneira. O celular que está dentro da caixa, ele vai ficar o quê? Vai ficar protegido da interação, de qualquer agente elétrico externo. Super interessante isso, Olha só, vamos retomar aqui vendo o restante das alternativas. A gente já sabe que a letra A não é a alternativa certa, Não é a alternativa certa. Não é uma alternativa que tem dizendo essas informações aí que eu falei para vocês. Olha só. Letra B. Vamos lá. Deixa eu enquadrar aqui direitinho a folha. Olha só. Fica isolado de qualquer campo magnético externo. Gente, cuidado, Não é isolado de qualquer campo magnético externo, não é de qualquer campo elétrico. Beleza? De qualquer campo elétrico, lembra disso. Olha só, existe a blindagem eletrostática e existe a blindagem magnética. Só que para que a blindagem magnética aconteça, você tem que ter, por exemplo, que essa lata ela seja feita de um material ferromagnético. Aí nesse caso, imagina o campo magnético de um ímã, por exemplo,
se esse campo magnético de um ímã estivesse por fora da blindagem, ele iria se sobrepor ao campo magnético produzido pela magnetização induzida na blindagem. E aí você teria o quê? Um campo magnético quase nulo no interior dessa blindagem, o que ocorreria, né? Uma blindagem magnética, tá? Mas não é o caso aqui da questão. Nós estamos falando de uma blindagem eletrostática, beleza? Então a alternativa B não é a alternativa correta. Permite a interferência destrutiva das ondas eletromagnéticas. Olha só, esse fenômeno da interferência destrutiva, ele é um fenômeno que está associado à destruição da onda, ao cancelamento da onda, né? Porém, quando se fala dessa ideia aqui, essas paredes da lata, né, de metal, ela não vai permitir que isso aconteça, tá? Não vai estar associado com esse fenômeno aqui não, beleza? Olha só. Letra D. Fica isolado de qualquer campo elétrico. É justamente isso, né, gente? Então, o celularzinho lá que está lá dentro da lata de metal, ele fica isolado de qualquer campo elétrico, de qualquer agente elétrico externo. O campo elétrico interno, né, o campo elétrico no seu interior, ele será igual a zero. Portanto, a alternativa correta dessa questão número 1 aqui vai ser a letra D. Bom, observa, né, gente, que nessa questão ela acabou abordando até mesmo outros conceitos aí, né? Algumas ideias associadas com ondas eletromagnéticas, mas a ideia principal aí da questão é falar da blindagem eletrostática, beleza? A próxima questão também ela está se referindo a uma blindagem eletrostática. Vamos observar aqui o que diz a questão de número 2. Vamos lá. Questão da AFA, Rio de Janeiro. Durante tempestade, um raio atinge um avião em voo. Pode-se afirmar que a tripulação, olha só, letra A, deixa eu enquadrar aqui direitinho a folha, não será atingida, pois aviões são obrigados a portar um para-raios em sua fuselagem. Letra B, será atingida em virtude de a fuselagem metálica ser boa condutora de eletricidade. Letra C, será parcialmente atingida, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do avião. Não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem. Gente, olha só. Por que é tão seguro a gente viajar de avião, até mesmo durante uma tempestade? Raios, trovões, enfim. Quando o raio ele atinge o avião, a gente tem que saber o seguinte. Essa fuselagem do avião ela é feita de material condutor, feita de metal. E nós sabemos que todo condutor, seja ele um condutor oco, né, que não tem distribuição de massa na parte interna, ou um condutor completamente preenchido, né, de massa metálica, digamos assim, ele possui uma característica interessante que é a seguinte: as cargas elétricas em excesso sempre vão para onde? Para a superfície. Então, na parte interna desse avião, não vai ter cargas elétricas. Todas as cargas elétricas aqui, né, desse material, vão se concentrar na superfície externa, tá bom? Então, todas as cargas elétricas referentes ao avião, né, esse material aqui, condutor do avião, eles vão para a parte externa. Olha só que interessante. Então, devido a isso, o campo elétrico interno no interior do avião ele vai ser nulo, né? Vai ser igual a zero. Sendo assim, toda a tripulação que está aqui dentro, ó, assim também como os equipamentos eletrônicos, eles vão estar protegidos de qualquer interação aí de agentes elétricos externos, né? Por exemplo, de um raio, devido à blindagem eletrostática, né, que a fuselagem metálica do avião vai proporcionar, tá bom? Então aí a alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa D também. A tripulação não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem eletrostática. Beleza, gente? Então é isso. É uma questão aqui boa, né? Bem legal essa questão. E a gente está retomando mais uma vez, né, o conceito da blindagem eletrostática. Vamos embora? Olha só. Questão de número 3. Deixa eu enquadrar aqui a folha novamente. A questão de número 3 diz o seguinte.
A seção transversal de um condutor em equilíbrio eletrostático, carregado positivamente, tem uma forma de pera, conforme mostra a figura. Considere dois pontos A e B em sua superfície e as seguintes informações a seu respeito. Olha só, isso aqui é um corpo, né, condutor em formato de pera, e aqui ele fez uma secção transversal, né, ele fez um corte, tá? E aí a gente está observando esse ponto aqui, o ponto A e o ponto B. Vamos analisar as informações. A e B estão submetidos ao mesmo potencial. Gente, como a questão fala, né, que esse condutor está em equilíbrio eletrostático, nós sabemos que existe um equilíbrio de potenciais. Então, os potenciais, né, de qualquer ponto, por exemplo, que tivesse aqui no seu interior, por exemplo, se eu colocar aqui um ponto C, esse ponto A e esse ponto B que estão na superfície, né, segundo a propriedade dos condutores, uma das propriedades dos condutores diz o seguinte, né, que os potenciais de quaisquer pontos internos e superficiais para condutores em equilíbrio eletrostático, eles são iguais. No caso aqui do ponto A e do ponto B, né, que são pontos da superfície, a gente observa que, então, por essa propriedade, o potencial no ponto A e o potencial no ponto B são iguais, fazendo com que essa primeira proposição ela seja verdadeira, tá bom? Olha só, o vetor campo elétrico E tem a mesma intensidade em A e em B. A gente tem que ter um certo cuidado. Observe que esses dois pontos aqui eles estão na superfície, mas existe uma propriedade que nós já comentamos aí em outro momento, né? Que propriedade é essa? Uma propriedade chamada de poder das pontas. E quando se fala do poder das pontas, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Em todo corpo condutor pontiagudo, todo corpo condutor que não possui uma distribuição de massa uniforme, né? Observa que tem locais aqui que tem uma maior distribuição de massa que outros, né? Nessa região aqui que tem essa ponta, ó, que é uma região mais pontiaguda, vai existir uma maior concentração de cargas elétricas. Então, pelo fato de existir uma maior concentração de cargas elétricas nas pontas, nós podemos dizer também que por essa ponta aqui, esse corpo ele vai carregar ou descarregar com mais facilidade e, além disso, a intensidade do vetor campo elétrico nessa região vai ser maior. Então, aqui está dizendo, ó, o vetor campo elétrico E tem a mesma intensidade em A e em B. Isso aqui é falso, né, galera? O que é que eu vou ter que dizer, então? Eu vou ter que dizer que a intensidade do campo elétrico, o módulo do vetor campo elétrico em A é menor do que o módulo do campo elétrico em B. Por quê? O ponto B está localizado em uma região pontiaguda, tem maior concentração de cargas elétricas. Sendo assim, a intensidade do vetor campo nessa região é maior do que nessa região do ponto A. Beleza, galera? Vamos embora. 3. O vetor campo elétrico E resultante no interior do condutor é nulo. Gente, olha esse ponto C aqui. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero saber quanto vale a intensidade do vetor campo elétrico nesse ponto C. Assim como nesse ponto D ou nesse ponto E, o que é que eu tenho que saber? Se aqui nós temos um condutor em equilíbrio eletrostático, todas as cargas elétricas em excesso vão estar aqui distribuídas na superfície externa. Sendo assim, a quantidade de carga total aqui no interior vai ser nula, né? O que é que nós podemos dizer então? Que a intensidade, né, do campo elétrico interno em qualquer condutor, né, em equilíbrio eletrostático será igual a zero, tá? Então, o vetor campo elétrico resultante no interior do condutor é nulo. Isso aqui é verdade. Olha só que massa. Então, aqui nós vemos que a proposição 1 e 3 estão corretas, né? A 2 está falsa. Vamos procurar a alternativa certa? Das afirmativas acima, apenas a 2 está correta. Isso aqui é falso, né? Apenas 2 e 3 estão corretas, né? A 2 não está correta, então aqui também é falso. Apenas a 1 e a 2 estão corretas, também é falso, né? A 1 está correta, mas a 2 não. Vamos continuar aqui. Deixa eu enquadrar aqui novamente a folhinha aqui para a gente concluir a questão. Apenas 1 e 3 estão corretas. É justamente isso. Também a alternativa certa é
letra D, né? 1, 2 e 3 estão corretas, a gente sabe que não, né? Porque a segunda proposição é falsa. Beleza? Galera, é o seguinte, vamos lá agora resolver as questões de número 4 e 5. Vamos embora. Dados para a resolução das questões 4 e 5. Uma esfera metálica de raio igual a 0,5 metros, né? Ou 0,50 metros, está carregada com uma carga positiva e em equilíbrio eletrostático, de modo que sua densidade superficial de cargas seja 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs por metro quadrado. A esfera encontra-se no vácuo. Dado a constante eletrostática do meio no vácuo é 9 vezes 10 a nona nêutrons metros quadrados por coulomb ao quadrado. A esfera encontra-se carregada com uma carga elétrica de... Olha, galera, na questão está perguntando qual é a quantidade de carga elétrica dessa esfera. Nós queremos saber essa informação aqui, ó. Qual é a quantidade de carga elétrica? Só que aí nós temos outras informações aí, ó. Nós sabemos o valor do raio, né? Nós sabemos o valor do raio. Deixa eu enquadrar aqui a folha para você ver, ó. A esfera encontra-se carregada com a quantidade de carga elétrica de... Então tá aqui, já destaquei, né? Olha só. A quantidade de carga que nós queremos descobrir, o raio dessa esfera vale 0,50 metros. E aí, um dado interessante, né, foi essa densidade superficial, né? Essa densidade superficial, a gente vai representar assim, ó, com essa letrinha grega aqui, ela vale 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs por metro quadrado. Gente, uma coisa importante, né, para você saber, é que essa densidade superficial, ela é dada por uma formulazinha, né? Que formulazinha é essa? Essa densidade superficial, ela é a quantidade de carga dividido pela área. Porque essa formulazinha aqui, ela está se referindo, ó, a um condutor esférico, tá? Então, é a densidade elétrica superficial de um condutor esférico. Olha só que interessante. Tu tem a densidade aqui, né? Que vale 1 vezes 10 a menos 6 coulombs por metro quadrado. Nós queremos saber essa quantidade de carga. Nota que se eu souber, então, o valor da área, eu vou jogar nessa formulinha, sabendo essa informação e vou descobrir a quantidade de carga. Massa, Tiago, eu entendi. O que é que eu preciso saber, então, agora? Você tem que lembrar, né, lá das aulas de geometria espacial com o professor de matemática, futuramente vamos gravar aula aqui no canal também sobre esse assunto, que a área de uma esfera é 4 pi r ao quadrado. Essa aqui é a área de uma esfera. Gente, olha só. Você vai fazer, né? 4 vezes o valor de π, né? O valor de π vai ser 3,14. E o valor do raio vai ser quanto? 0,5. 0,5 ao quadrado. Tá aqui. A área, então, vai ser 4 vezes 3,14 vezes 0,5 ao quadrado é 0,25. Gente, olha só como é que vai ficar fácil isso aqui. Ó, esse 4 vezes 0,25 vai dar 1, né? E 1 vezes 3,14 fica 3,14. Então, aqui você vai ter 3,14 metros quadrados. Essa aqui vai ser a medida da área. Substituindo agora as informações, né, que nós temos, ó, vamos chegar na seguinte resposta. A densidade elétrica superficial é 1 vezes 10 a menos 6. A quantidade de carga eu quero descobrir. E essa área é 3,14. Gente, faz aqui, ó, usa a propriedade fundamental das proporções. Vamos dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Aqui tem um oculto, Q vezes 1 é Q. 1 vezes 10 a menos 6 vezes 3,14 vai ser 3,14 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa aqui vai ser a resposta, né, para essa questão de número 4, alternativa certa, letra A.
Legal, né, galera? E aí, tá dando para entender tudo direitinho? Tá massa, né? Vamos embora então? Olha só. Nessa aula de hoje vamos responder agora a última questão, questão de número 5. O campo elétrico para pontos que estejam à distância de 30 centímetros do centro dessa esfera vale. Gente, parece ser bem simples, mas você tem que ter cuidado, tá? É bem fácil na verdade, mas tem uma pegadinha aqui. Olha, para você calcular o campo elétrico em um determinado ponto da esfera, o que é que você vai ter que analisar? Primeiro, onde este ponto se encontra. Observa que do centro até a periferia dessa esfera, tu tem um raio de 0,5 metros. Esse 0,5 metros é a mesma coisa de 50 centímetros, não é isso? Se ele quer saber o campo elétrico para um ponto que esteja a 30 centímetros do centro, vamos dizer que esse ponto está mais ou menos aqui, assim, ó. Observa que esse ponto P que eu coloquei aqui agora, que eu estou dizendo que ele está a uns 30 centímetros aqui, ó, do centro, colocar aqui o O para representar o centro, né? Ele é um ponto interno, né, da esfera. E nós sabemos que o campo elétrico em qualquer ponto interno de um condutor, ele vale quanto? O campo elétrico interno em um condutor, em equilíbrio eletrostático, né, ele vai ser nulo. Beleza, galera? Então a alternativa certa vai ser letra D, 0. Cuidado para você não calcular, tá? Porque se você utilizar a formulazinha, né? Por exemplo, se você fizer aqui o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes o módulo da quantidade de carga dividido pelo quadrado da distância, você até vai achar uma alternativa. E vai ser essa alternativa aqui, ó. Mas vai estar errado porque nós sabemos que para pontos internos de um condutor, o campo elétrico interno vai ser nulo, beleza? Então cuidado para você não utilizar essa formulinha aqui nessa questão, né? Porque senão você vai acabar encontrando a alternativa, mas vai ser a alternativa errada, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilhe com os amigos nas redes sociais e fica ligado que daqui a pouquinho eu estou trazendo a resolução das próximas questões. Galera, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Valeu, galera! Aquele abraço!